A semana 6 terminou e para alguns jogadores terminou o campeonato, né? Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers, um dos melhores jogadores da liga, um dos melhores quarterbacks dos últimos anos na NFL, está fora. Uma lesão no ombro, como vocês viram no início do vídeo. Coloquei também a imagem de Odell Beckham Jr., J.J. Watt, que são jogadores que já se lesionaram nas outras semanas e que também estão fora da temporada por fratura. É triste, é lamentável, a liga perde muito, e principalmente os times, né, que esses jogadores fazem parte, perdem muito, principalmente o Green Bay Packers, né? É difícil imaginar que o Green Bay Packers vai conseguir se virar com aquele quarterback que entrou no jogo e que lançou interceptações. Acho difícil que o Green Bay Packers consiga uma vitória. O time tem muitas lesões também. E vamos ver no decorrer dessas próximas semanas se o time consegue achar uma estratégia para chegar aos playoffs. Mas fica difícil sem o Aaron Rodgers. Então a gente manda toda aquela nossa força para esses jogadores. O futebol americano é assim mesmo. É um esporte de muito contato, né? Muitas lesões acontecem. Não só esses jogadores. Esses que eu coloquei são jogadores, né, conhecidos na mídia. São as estrelas, os grandes craques. Mas tem tantos outros jogadores, né, que não têm a mesma grife desses jogadores. E que também se lesionaram já. Às vezes nem começaram a temporada. Jogadores de linha, recebedores, reservas, especialistas. É sempre triste quando o jogador se machuca. Então a gente manda aquela força pro Cairo Santos, que também perdeu um contrato com o Kansas City Chiefs por causa de uma lesão, mas ele vai voltar. O Aaron Rodgers vai voltar, se não for nessa temporada, na próxima, e é provável que seja só na próxima. O Odell Beckham Jr. vai voltar na próxima, e esses times vão ser fortalecidos com esses grandes jogadores. Mas aqui vamos falar um pouquinho da semana 6, vamos ver como foi essa semana 6. Vamos fazer um breve resumo aqui, começando com os resultados que já estão na tela aí para vocês. Os resultados que começou na quinta-feira, né? O Carolina Panthers recebeu o Philadelphia Eagles, 28-23 para o Philadelphia. Os Ravens receberam os Bears e perderam na prorrogação, 27-24 para a franquia de Chicago. Os Texans fizeram a lição de casa, 33-17, num fraco e mais uma vez uma temporada ridícula do Cleveland Browns. Melhorou um pouco, mas não foi suficiente nem para uma vitória até agora. Já são 6 jogos, nenhuma vitória. Os Vikings se aproveitaram, né, que o seu adversário estava o seu grande jogador, fizeram 23-10 em cima dos Packers. Então os Vikings, né, com chance de chegar aos playoffs, já que o Green Bay Packers vai ter muito mais dificuldade a partir de agora. Os Saints fizeram 52-38 nos Lions, mas aqui, além da pontuação do ataque sensacional, fica mais uma vez a defesa do New Orleans Saints cedendo muitos pontos. Esse jogo estava com 5 posses de bola na frente, os Saints estavam com a vitória garantida. E olha, o jogo terminou com os Lions ali com uma recuperação espetacular. Uma virada aqui seria algo espetacular para os Detroit Lions. Os Falcons também surpreenderam negativamente, perderam em casa para os Dolphins. E esse jogo fica o detalhe também, o time vencia por 17-0. No terceiro quarto, tomou a virada do Miami Dolphins, que também não é o melhor time da NFL. Os Jets receberam os Patriots, perderam 17 para a franquia de New York. E os Patriots fizeram 24, mais uma vitória, o time já assumindo a liderança lá da sua divisão. Continuando os jogos, os Redskins receberam os 49ers, foi 26-24. E os 49ers estão quase vencendo, mas não vencem, né? O time bate na trave e não vence. Mais uma vez ficou com uma pequena margem de pontos e não conseguiu a vitória. Continua sem vencer na temporada, São Francisco 49ers. Os Cardinals fizeram 38-33 em cima do Tampa Bay Buccaneers. E mais uma vez, a gente vai citar que um time começou com uma grande vantagem e terminou com a calça nas mãos, né? O Cardinals estava vencendo por 31-0 e quase levou uma virada improvável aqui. Os Jacksonville Jaguars também perderam em casa, né? O time fez 17, tomou 27 dos Ravens. Os Chiefs, né, jogando em casa no Arrowhead Stadium, né, o único invicto, fez 13, tomou 19 do Pittsburgh Steelers, de um Le'Veon Bell sensacional, né? O running back do Pittsburgh Steelers fez uma campanha espetacular. Vai estar aqui nos destaques, daqui a pouco você vai ver os números do Le'Veon Bell. Os Raiders perderam também em casa, 16-17 para a franquia de Los Angeles. Os Chargers vencendo mais uma. Os Broncos receberam os Giants, perderam 23-10 para a franquia de Nova York. E para finalizar, os Titans fizeram 36-22 nos Colts. Os Colts começaram bem a partida, mas fizeram um segundo tempo horrível e mereceram perder. Mais um grande jogo também, decidido nos finais. Esse touchdown nos últimos segundos colocou uma vantagem maior do que foi o jogo, né? O jogo foi bem igual, um clássico de divisão e a vitória dos Titans. E olha só, se você reparar aqui, né, vários times perderam jogando em casa, né? O Jacksonville Jaguars perdeu,
Kansas City Chiefs perdeu, Raiders perdeu, Broncos perdeu, Ravens perdeu, Panthers perdeu, o Falcons perdeu e também o New York Jets. Olha só, quase metade dos times que jogaram em casa nessa rodada perderam. Muitas surpresas, né? A NFL tá pegando fogo e aqueles que acreditavam que time A ou time B iam ir bem, estão aí se surpreendendo. Alguns times que a gente não esperava tanto estão surpreendendo. Então o campeonato tá bem legal, bem parelho, né? Tirando o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, que estão muito bem, né? Com 5 vitórias, os outros times estão ali meio que na mesma toada, né? No mesmo nível, e todo mundo tem chance de playoff nesse momento, né? Claro, tá começando, tem muitos jogos ainda, mas todo mundo tem chance de playoff aí. Tirando, é claro, Browns, né? Giants e 49ers, que eu acho difícil de buscar uma vaga nos playoffs. Times que começaram com 5 derrotas, né? E agora tem alguns que tem 6 derrotas. Você vai ver aqui daqui a pouco na classificação. E os times que sobem, o Pittsburgh Steelers, porque uma vitória sensacional, né? O time jogou muito bem contra o melhor, até então, o melhor time da liga, né? Que era o Kansas City Chiefs. Tirou a invencibilidade na casa dos Chiefs. Então, sobe nessa rodada os Steelers. Os Eagles, mais uma vitória sensacional, mais uma vitória fora de casa. O time está muito bem e é destaque nessa rodada. Os Dolphins estão aí porque, né, o time virou um jogo improvável contra os Falcons. E os Giants eu coloquei também porque venceu a primeira e jogando fora de casa contra um Denver Broncos. É difícil jogar lá na altitude de Denver, então boa vitória dos Giants. Browns e 49ers eu nem preciso explicar tanto, né? Times que não venceram na temporada ainda, eu coloco mais uma vez com a setinha para baixo, continuam sem perspectiva nenhuma nessa temporada. O Oakland Raiders, mesmo com a volta do Derek Carr, mais uma derrota, perdeu para um time que não é tão forte, que é o Los Angeles Chargers, jogando em casa. Então desce o Oakland Raiders, hein? Começa já a se preocupar. Será que dá para chegar nos playoffs? Tá difícil. O time não tá embalando, já são 4 derrotas. E os Falcons porque cederam uma virada inexplicável para o Miami Dolphins. Não dá para tomar uma virada no final do terceiro quarto. Me lembrou até o Super Bowl, né? O 51, onde os Falcons tomaram uma virada também dos Patriots. E nós vamos aqui com a classificação, começando com a Conferência Americana, Divisão Norte, com os Steelers ainda na liderança. Os Browns, vocês estão vendo aí, não venceram ainda, é o pior time dessa conferência. Os Ravens vacilaram, poderiam estar com 4-2 empatando com os Steelers, mas não conseguiram a vitória. E os Bengals que não jogaram nessa rodada, mas podem aí, quem sabe, beliscar esse segundo lugar. Na Divisão Sul, olha só que legal, né? 3 times na liderança, ninguém tem campanha positiva, né? Mais vitórias do que derrotas. Só o Colts ali com 2 vitórias e 4 derrotas. Na divisão Oeste, os Chiefs continuam sobrando, 5-1. Os Broncos perderam na rodada, os Raiders perderam na rodada e os Chargers devem ficar ali brigando com o possível terceiro lugar, que a gente não sabe se vai ser Broncos e Raiders, né? Mas os Chargers, é difícil que o time consiga chegar aos playoffs nessa temporada. Na divisão Leste, as coisas voltam ao normal, como era se esperado. Os Patriots na liderança e os Dolphins surpreendendo, gente. O time conseguindo já uma campanha positiva nessas primeiras 6 semanas. O time jogou 5 jogos, né, dessas semanas, dessas 6 rodadas. Na primeira descansou, vocês sabem, já falei isso. E os Jets voltando para a última colocação, mas o time não tem campanha negativa, né? São 3 vitórias e 3 derrotas. Na Conferência Nacional, os Vikings e os Packers liderando, os Lions oscilando bastante, os Bears começando a reagir um pouquinho melhor do que na última temporada, né, os Bears, mas ainda em último lugar da Divisão Norte. Na Divisão Sul, Carolina Panthers em primeiro mesmo com a derrota, a gente já começa a ver o New Orleans Saints aparecendo nessa divisão, já está em segundo. Os Falcons têm um jogo a menos, né? Os Falcons e os Saints têm um jogo a menos do que os Panthers, e os Bucks também têm um jogo a menos, então os Carolina Panthers estão ali, mas com um jogo a mais. A gente não sabe essa rodada a mais que esses 3 times têm, se vão conseguir encostar no Carolina. A divisão Oeste, os Rams também com um jogo a mais do que Seahawks, está na liderança da divisão Oeste, mas aqui eu acredito que Seahawks deve buscar o primeiro lugar e deve ir aos playoffs. Mas é surpreendente o início dos Rams, né? E na divisão Leste nós temos os Eagles, com um grande campanha, o melhor time da Conferência Nacional em 6 rodadas, né? 5 vitórias e 1 derrota, surpreendente o início dos Eagles. O Redskins ali brigando pelo segundo lugar, Cowboys decepcionando até agora, mas não jogou nessa rodada, e os Giants que são uma decepção mesmo, né? Os destaques ofensivos dessa rodada estão aí na tela para vocês, né? 2 jogadores dos Steelers e o quarterback, o Carson Wentz, dos Eagles, né? 3 touchdowns, 222 jardas. Teve quarterback, muitos quarterbacks passaram desse número de jardas, fizeram uma campanha melhor
né, mais jardas conquistadas, mais jardas de passe, mas tem que colocar o Carson Wentz, que levou o time à vitória, fora de casa, e mandou 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Então, um ótimo final de semana, mais um ótimo final de semana do Carson Wentz aí, que está fazendo uma grande campanha com os Eagles. O Le'Veon Bell, sensacional, 179 jardas nessa semana, um touchdown. Ele carregou o time dos Steelers nas costas, né? Ele e o Antonio Brown, wide receiver dos Steelers, com um touchdown, 152 jardas. Esses dois jogadores são dois dos melhores jogadores da liga. Olha só como o Pittsburgh Steelers tem, né, um ataque poderoso, né? Nos destaques defensivos, nós temos mais um jogador dos Eagles, tendo dos Ravens que perderam em casa e dos Giants que ganharam fora, né? Jason Pierre-Paul, defensive end dos Giants, com 3 sacks e 7 tackles, e forçou um fumble também esse jogador. O Matt Judon, ele é outside linebacker dos Ravens, com 2 sacks e 12 tackles, também um dos líderes de tackles nesse final de semana, junto com o Michael Kendricks, linebacker dos Eagles, com 12 tackles, também um dos líderes de tackle, né, nessa rodada. E para finalizar esse vídeo longo, vamos aos melhores lances, começando com essa interceptação aí. Olha só, jogada defensiva no top 5, hein? A interceptação dos Bears, o jogo já estava aí no 4º período, né? Os Ravens tentando a virada. Além de ser interceptado, né, o time do Ravens ainda tomou a pontuação, né? A defesa forçando a interceptação e marcando, né, 6 pontos para o Chicago Bears, que fez seu bem, né? Uma grande jogada, a bola resvalou ali no recebedor. Ele estava bem marcado, então era difícil recepcionar esse passe, mas ela caiu no colo do defensor, que estava ligado também no lance, e conseguiu ainda, né, desviar dos bloqueios, né, dos tackles e fazer a pontuação que garantiu a vitória para os Bears. Outro lance desse jogo, e nós tivemos muitos lances como esse, retorno de kickoff, retorno de punch, esse foi um deles, né? A jogada parecia morta, mas na verdade quem derrubou o jogador dos Ravens nesse lance foi o próprio companheiro de time, por isso valeu, ele ainda quebrou um tackle ali, o jogador rodou, e um grande lance, né? Muitos retornos nessa rodada, vocês vão ver mais alguns retornos ainda. Olha só, repare que foi o jogador dos Ravens que acabou derrubando, então não terminou a jogada nesse lance, por isso valeu a pontuação, ele ainda correu o campo todo. E um grande lance aí na 4ª posição aqui do top 5 do canal Play Action Brasil. Tem muitos lances, sempre fica algum de fora, até peço desculpas aí se você acredita que um lance é melhor do que os que eu coloquei, mas é que são 5 e sempre tem algum que fica de fora, né? Na 3ª colocação, mais um lance de grande quantidade de jardas, né? Lance dos Lions aí, o cara quebrou um tackle, foi para trás, foi lá, quebrou mais um ali na velocidade, olha só, e conseguiu marcar para os Lions, grande lance, né? Vocês estão vendo aí. Na 2ª colocação, outro retorno, mais um, é o segundo, né? Teve mais outros lances também, esse foi espetacular, né? Esse foi no início do jogo, repare que foi no 1º quarto, quebrou alguns tackles, correu aqui pela direita, na sideline, quebrou mais um tackle no final com muita velocidade, e essa é a diferença de ter um bom time de especialistas, né? Olha só, bons bloqueios, né? Um jogador inteligente, correu pela lateral, e cada bloqueio ali foi fundamental para que o time do Los Angeles Rams tivesse um início de jogo tão bom, né? Começar com um touchdown assim, sensacional. E agora nós vamos ao primeiro lance, né? O top 1. Nós vamos ao número 1, né? Que é uma jogada defensiva, olha só que legal. Esse foi o sec que decretou a derrota do Kansas City Chiefs, né? Era uma 3ª descida, tinha 1 minuto. E ali praticamente acabou com a campanha do Kansas City Chiefs. Então fica aqui os 5 melhores lances que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse resumo. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, né? Se você puder, compartilhe esse vídeo, vai ajudar demais no crescimento do canal, né? Na propagação do futebol americano pelo Brasil. E se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte do canal Play Action Brasil, venha participar do nosso podcast. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você deixar sua mensagem, participar e no próximo sábado contar um pouquinho aí da sua ideia de jogo, que é o próximo tema do podcast, galera. Até o próximo vídeo.